Fala galera, saudações rubro-negras, mais um vídeo do nosso canal. Hoje é terça-feira, véspera de jogo importante, véspera de decisão pro Flamengo. Jogo em que o Flamengo vai precisar sim mostrar todo o seu potencial, toda a sua força para não começar, né, uma grande crise dentro do Flamengo. Vou trazer para vocês aqui um bate-papo do programa Galvão Bueno, do Globo Esporte, da Globo, falando sobre as últimas notícias do Flamengo já em terras argentinas. Portanto, fiquem ligados aí para as informações e tudo que nós temos para reverberar a respeito desse importante confronto entre Racing e Flamengo. Flamengo, por enquanto, ainda com a vantagem de 1 gol e empatando o jogo. Classificação direta, mas todo mundo quer uma vitória, todo mundo quer gols. E a grande dúvida do Felipe Luiz realmente é o ataque. Com a ausência de Pedro, fica-se uma lacuna enorme no ataque do Flamengo e muito difícil de ser preenchida com os jogadores que temos no atual elenco. Mas sem delongas, vamos ao vídeo que interessa. Um grande abraço das rubro-negras, valeu! Na terra da linguiça ganhou com justiça 2 gols do Pirata. O tricolor fez umzinho, que gol bonitinho, vencendo o Maraca. O fogão deu mole para o Santos sem Neymar. Em Fortaleza o Mengão precisava ganhar. Não podia vacilar. Lá, cafezinho com Escobar. Escobar, é só chegar, cafezinho com Escobar. Jason Gonçalves! Hoje é lotação de Maracanã, pô! Preocupa essa tua Preocupa? O que mais? Felipe Luiz parece cientista. Por que ele parece cientista? Fazendo experiência uma atrás da Ele outra. tá fazendo experiência toda hora, o Flamengo e Racing. Ô, 1-0, gol de pata de cabeça. Bom, são 2 Flamengo. Então o Flamengo dos jogos difíceis e o Flamengo dos jogos fáceis, que torna os jogos fáceis difíceis. Bom, menos mal que esse próximo jogo é um jogo difícil, então vai ser o Flamengo que joga bem. Pedro não joga, quem joga? Pra mim, Bruno Henrique. Mas ele disse que não quer jogar de centroavante. Eu quero ajudar o grupo, mas em outra posição. Ele não tem querendo, ele tá recebendo pra isso. Querer não, amigo. Tem querer, pô. Pedrinho falou lá atrás. O Vasco é time de G8, sacanearam. O nosso elenco hoje, ele tá entre os 8. Tá aí, ó, quase Libertadores da América. Pô, o time tá encaixado. O Extra e Robert Renan é a melhor zaga do Brasil, pô. E o Ryan? Oi. E o Ryan? Eu que te pergunto. Melhor que a mão. Ryan é melhor que a mão. Ryan é melhor que a mão. Mas quanto o Bragantino não teve Ryan? E mesmo assim, o que nós vimos? É reserva à altura do Ryan. Boa noite. O Vasco joga o melhor futebol do Brasil no momento. Hoje, no momento, tá jogando mais que o Flamengo. Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco não. Botafogo teve um ano de 2024 maravilhoso. E por que esse ano piorou tanto? O John Textor não tá ligando pro Botafogo. Tá fazendo o Botafogo de chacota. Pode falar o que for. Pode falar. Se não vai tirar o meu título no ano passado, da Libertadores, nem do Brasileiro, eu não tô ligando pra mais nada. A boa notícia foi Joaquim. Ele é lindo, né, cara? Um homem bonito. É verdade. É bonito. Só o Lancelotti. Foi boa, né, mulher? Foi, verdade. Samuel Xavier, que jogador. Craque. Depois do Cafu é ele. Depois do Cafu. É melhor do que Cafu. Samuel Xavier é melhor que Cafu. Cafuzinho disputou 3 finais de Copa do Mundo, não é? O Fluminense vai ganhar a Copa do Brasil. Né? Vai ganhar. E tem uma coisa pra falar. Fala aí, pô. Chora Vascaíno, chora acabou. O Germano é Cafezinho com Escobar. Cafezinho com Escobar. É só chegar. Cafezinho com Escobar. Vamos começar o Globo Esporte, que amanhã tem Racing e Flamengo decidindo vaga na final da Comebol Libertadores ao vivo na Globo, logo depois de 3 graças ao vivo. Eu vou para Buenos Aires. Aqui está Marcelo Corrêa, lá do El Cilindro, estádio do Racing, com as informações do Flamengo. Fala aí, Corrêa. Ô Escobar, boa tarde para você, boa tarde a todos. Como você disse, eu já estou aqui em Avejaneda, na região metropolitana de Buenos Aires, no Cilindro, que vai estar completamente lotado amanhã. Quase 50 mil torcedores do Racing e 3 mil rubro-negros tentando rivalizar ali no áudio. Eu vou pedir para o Pedro Machado mostrar, antes da gente falar do time, o gramado do Racing, que está sendo cuidado, inclusive, nesse momento,
pelos funcionários do clube, ó, ótimas condições, um tapete bom para um time de toque de bola como o Flamengo. E aí, vamos falar da delegação rubro-negra que chegou aqui à Argentina ontem à noite, seguiu direto para o hotel. Agora à tarde tem a primeira atividade, às 3h30 da tarde, no Centro de Treinamentos do Defensa e Justiça, também na região metropolitana de Buenos Aires, um treino em que o Felipe Luiz começa a definir a equipe que vai entrar em campo amanhã contra o Racing. Na zaga, a gente já sabe que o Léo Ortiz está com a delegação, se recuperou daquele problema ligamentar no tornozelo direito e deve ser titular. A questão principal a ser resolvida está no ataque. Pedro fraturou o antebraço direito, não viajou com a delegação, e aí, quem será o substituto do camisa 9 do Flamengo? O Juninho é o único jogador da posição, mas ele tem jogado muito pouco. Contra o Fortaleza entrou em campo aos 43 do segundo tempo. Aí ele tem o Bruno Henrique também, que é um jogador que já disse que não gosta de jogar de 9. Então ficam aquelas opções de falsos 9, Plata, Carrascal e Arrascaeta. Amanhã a gente vai saber o que o Felipe Luiz escolheu, Escobar. Com toda certeza, Marcelo Correia, direto de Avejaneda, lá na Argentina. Um abraço, queridão. Hoje é dia 28 de outubro, sabe que dia é hoje? Dia do flamenguista. É, uma homenagem aos milhões de corações rubro-negros espalhados pelo mundo. Começou na década de 1950, a relação de confiança e devoção da torcida do Flamengo com São Judas Tadeu. Em 2007, o dia dedicado ao santo, 28 de outubro, se tornou oficialmente o Dia do Torcedor Flamenguista, lei que passou a valer no município do Rio de Janeiro. Um dia para celebrar diferentes histórias de diferentes pessoas unidas pelas mesmas cores. Milhões que transformaram um clube na extensão de suas casas, de suas vidas. Maria Boretti de Souza é só nos documentos. Quando menina, ela viveu nas ruas e foi acolhida pela família de Zico para uma ceia de Natal. Ali nasceu a nova identidade. Então eu tenho esse privilégio de ter esse apelido de Zica, porque foi meu ídolo, meu irmão, meu amigo, que botou esse apelido em mim. Zica se casou, é mãe, avó, e o boné do Zico não sai da cabeça. E se a casa em Olaria, zona norte do Rio, virou referência no bairro, é por um motivo muito especial. Eu estou seguindo isso aqui a pedido de uma pessoa que Deus levou, meu filho. Ele virava para mim e falava assim: poxa mãe, você nunca pensa em desmontar essa sala. E quando o vermelho e o preto vão além de uma única sala? Vamos tomar um cafezinho que aqui mora um Mengão feliz. A Manaiara, interior do Ceará. Antônio de Jacir Brito, seu Dedé, dorme, acorda, toma café cercado de Flamengo todos os dias. A paixão rubro-negra vai de moto até o trabalho e o mercadinho do seu Dedé segue o padrão cromático da residência. E vamos ganhar tudo esse ano, se Deus quiser. Do outro lado do Atlântico também tem vizinho se acostumando a algumas manias que só o amor explica. Eu tô aqui em Cabo Verde, na África, mas eu vivo cada dia do Flamengo. Eu tô dentro de casa, 1 da manhã, gritando, vibrando, mas gritando mesmo. Os meus vizinhos, eles que me perdoem. Cabo-verdiano Nuno fez faculdade no Rio. Se formou já tem 20 anos. Junto com o diploma, levou o Flamengo com ele. E agora o que é que a gente está tentando fazer é formalizar o nosso consulado do Flamengo aqui. Mas esse sentimento não depende de um lugar físico, uma sede, uma sala. É questão de crer em algo que não se explica. O Flamengo, para mim, não tem explicação, é um amor eterno. Dando ar da graça aqui no nosso telaço para falar do Flamengo, que perdeu no sábado, né? Já vimos os resultados da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Perdeu até uma boa oportunidade de assumir a liderança do campeonato, porque Palmeiras e Cruzeiro se enfrentaram e empataram sem gols ontem, mas a mira já está na Libertadores, né, Manu? Bem-vinda, boa noite para você. Flamengo focado nesse jogo da volta contra o Racing, agora fora de casa e com uma vantagem importante conquistada nos minutos finais no Maracanã. Tudo bem? Bené, boa noite para você, para vocês aí no estúdio, para todo mundo de casa. Pois é, a derrota para o Fortaleza foi um baque para o Flamengo, mas um baque que o elenco, o técnico, a diretoria já deixaram para trás, porque é hora de virar o foco, virar a página rapidamente,
porque quarta-feira já tem decisão, já tem o jogo mais importante do ano para o Flamengo aqui em Buenos Aires. Cheguei aqui à capital argentina na manhã desta segunda-feira para cobrir essa partida. O Flamengo conseguiu a vantagem no jogo de ida, 1-0 com o gol do Carrascal. Carrascal que não jogou no sábado, né? Estava suspenso no Campeonato Brasileiro, não viajou para Fortaleza e agora volta a ficar à disposição do técnico Felipe Luiz, ele que tem sido um jogador importante desde que foi contratado, um jogador que tem ganhado espaço, tem se destacado com o treinador e é provável que tenha mais espaço também nesse jogo de quarta-feira. Mas o clima é de total foco, total concentração nessa partida, né? Depois da derrota para o Fortaleza, os jogadores do Flamengo, o próprio Felipe Luiz, disseram que a sequência anterior, com jogos contra o Palmeiras, líder, contra o próprio Racing, o jogo de ida da semifinal, foram jogos muito pesados, né? Pesados fisicamente, pesados emocionalmente. Então o Flamengo precisava agora dessa recuperação física, dessa recuperação mental. Terá 4 dias até o jogo de quarta-feira, depois de ter enfrentado o Fortaleza, né? Os jogadores ganharam um domingo de folga, treinaram nesta segunda de manhã, já vieram aqui para a Argentina, amanhã vão treinar aqui em Buenos Aires, no CT do Defensa e Justiça, para jogar na quarta-feira com um tempo maior de recuperação, importante para esses jogadores conseguirem, como você disse, virar esse foco, virar essa página, porque vai ser o jogo mais importante do Flamengo na temporada 2025 até o momento. Tem a vantagem, mas precisa entrar ligado no 220 para conseguir essa classificação e voltar à final da Copa Libertadores. Até o Felipe Luiz falou sobre isso também depois do jogo contra o Fortaleza, que é o jogo mais importante do ano nesse momento para o Flamengo. Esse jogo de quarta-feira contra o Racing, Lino. E talvez acho que essa última frase da Manu, né, de um time ligado intensamente, né, muito pronto para essa partida, preparado para ela, porque a gente viu contra o Estudiantes, contra o Flamengo fez a mesma sequência, né, um jogo no Maracanã, e aí venceu por um gol de diferença também, para jogar na Argentina no jogo de volta. Foi um time que o adversário foi muito superior no início da partida, jogando na Argentina. Talvez seja isso que o Felipe queira evitar jogando contra o Racing. O Flamengo menos apático ali no início da partida, onde o adversário foi muito superior, né? Porque o que a gente viu em Fortaleza, por exemplo, né, foi a apatia em função das escolhas do próprio Felipe. Assim, eu imagino que ele tenha escolhido, entre todos os jogadores que ele tinha à disposição, aqueles em melhor condição física, aqueles que tinham condições de entrar em campo, aqueles que entregariam a sequência dos 90 minutos contra o Fortaleza e, se preciso, da sequência de Libertadores. Isso tudo nada disso é feito porque o Felipe acordou de manhã e disse: não, vou colocar esses caras aí, tá acabado, sou eu que quero e eu vou brigar com a ciência e com... Nada. O Flamengo tem comissão técnica e direção de futebol para ter estudado tudo o que aconteceu. Nada daquilo ali é aleatório. É porque a gente se apega às coisas que dão errado. Nem sempre o que dá errado é porque você fez errado. Aquilo ali foi estudado, planejado. O brasileiro é muito importante para o Flamengo também. Só que a apatia dos jogadores em campo é que era imprevisível. O Flamengo achou que ganharia naturalmente. Agora não. Ele tem um resultado construído, mas segurar aquele resultado fora de casa agora, aquele 1-0 pode ter sido curto mesmo. E, Raed, falando um pouquinho ainda desse jogo do sábado, né? Porque a gente viu um Flamengo muito próximo do que tinha de melhor naquele momento. Acho que, claro, tem as questões físicas, o caso do Alexandre, por exemplo, ele descansa num jogo. Mas o Flamengo, por exemplo, já não conta com o Pedro nem para a Libertadores, nem para o Brasileiro. Levou a campo jogadores como Jorginho, Arrascaeta. É um time muito próximo do que o Felipe Luiz tinha, eu acho, de melhor para jogar contra o Fortaleza. E realmente chamou a atenção, uma atuação muito abaixo. Dá para levar em conta também essa questão de mobilização, né? Um jogo de Copa, ele muda esse tipo de coisa também. Acho que é mais, na minha concepção, é mais por esse lado. Os jogadores entraram um pouco desmobilizados por todo o desgaste emocional, mental e físico que eles tiveram no jogo da Libertadores. Só que foi um Fortaleza com um padrão de jogo muito parecido com o que o Racing também apresentou. Marcando baixo, fechando linha de 5 defensivo, recuperando posse de bola e atacando velocidade com os dois jogadores de frente. Aí o gol do Breno Lopes. Então... Se a equipe, o aprendizado se a equipe entrar desmobilizada, mental, fisicamente, e sem querer competir contra o Racing lá, vai sofrer as mesmas coisas que sofreu contra o Fortaleza. E talvez as mesmas coisas que sofreu contra o Estudiantes também, mas que no final das contas, né, conseguiu nos pênaltis um resultado importante, que era o mais importante ali, que era a classificação. Palmeiras ou Flamengo? Porque agora inverte, o Flamengo vai jogar lá fora,
pô, sabe-se que a torcida Eu acho que o Flamengo está mais enlouquecedora hoje, do Racing. porque a derrota contra o Fortaleza e se perder a Libertadores vai dar problemas. Que conhece o Flamengo lá e conhece a movimentação. Ele sai de uma competição e ele deixou a liderança, né, para o outro adversário. E se saírem os dois, é menos problema. Agora, se sair ele, o Palmeiras continuar ter essa mágica todinha, essa noite, né? Esses resultados mostram aí, né? A gente viu também que o Palmeiras, para ganhar lá de cima, não ganhou de ninguém também. De G6 para cima, o Palmeiras tem ganho de ninguém. Mas o Flamengo tem perdido pontos para os clubes lá de baixo. 1-0 com o Santos. Nesse empate, o Vasco ainda não estava na ascensão que está hoje, né? Esse 1-1, hoje é um outro Vasco. Eu tô com o Grêmio 1-1 em casa. com o Grêmio em casa. Quantos times se considera lá em cima? Para a gente discutir. Os 6 primeiros? Sim. Você fala assim, os times lá de cima, 6 primeiros? Para ganhar o brasileiro? Não para ganhar. Tô falando, o Palmeiras não ganhou de ninguém. Não ganhou fala sempre Libertadores. Então, 6 primeiros. Tá bom, então beleza. São 6 jogos que o Palmeiras não ganha, mas ele ganhou dos outros 14. Sim. São 20 times. E o Flamengo? São só 6. O Flamengo inverteu. Então, por isso é uma diferença. É. O Palmeiras ganha de todos, da metade da tabela para baixo. Isso. Todos. E não consegue ganhar dos 6 de cima. Isso. Só que os 6 de cima são só 6. Sim. Você vai jogar 2 vezes com cada um. O resto é 14. Sim. Então o Palmeiras faz pontos contra times que os outros estão perdendo. Não, mas o Flamengo Mas faz você também. está à Tanto é frente. que a diferença entre um e outro é de um ponto só. Felipe Luiz foi que ele queria que fosse confronto direto, porque ele ganhou do Palmeiras aqui, ganhou do Palmeiras em casa. Ele queria, porque você decide o campeonato, esse jogo é um jogo de você pode perder em casa e ganhar fora. É um jogo que acontece. Agora, quando você faz 2 vitórias, onde é que você não pode perder ponto? O time pequeno. Os times pequenos que você vai ganhar o campeonato. Exato. Ele fez o que tem que fazer, o dever de casa. Pô, ganhar do Palmeiras fora e ganhar do Palmeiras em casa. 6 pontos confronto direto, quem está disputando comigo. Mas eu perdi pro Fortaleza, com todo respeito ao Fortaleza. Jogar lá é difícil. Perdeu pro Fortaleza, nesse momento não pode. perdeu pro Juventude, se eu não me engano. Mas, Ricardo, aproveitando que a gente está agora nesse jogo Flamengo e Fortaleza, o próprio Felipe Luiz disse que o primeiro tempo não foi nada daquilo que se esperava, etc. Estava muito decepcionado, mas que tem um problema meio específico. Sem o Pedro, ele optou por Bruno Henrique, que disse para ele que não é a posição que quer jogar. E depois eu vi uma declaração que ele não foi isso que ele falou. Não, então, pois é, mas aí ele falou, tô aqui para ajudar, se precisar eu coloco e tal. E aí, como é que resolve? Continua com o Bruno Henrique ou monta Depois eu vi uma declaração do Bruno Henrique falando, Pedro é o titular na minha concepção. Sim. Ele é o cara. Quando ele não tá, eu posso ajudar. Ele estando, eu não vou disputar a posição com ele. Para mim, ele é o titular. Ele foi claro. Quem? O Bruno Henrique. Mas o Felipe sabe disso, mas não tendo o Pedro. Quer ver? Vamos ouvir o Felipe aí, você vai ver. Claro que o Pedro é o titular, mas sem o Pedro, o que ele faz? Ele foi de Bruno, que não funcionou, e que disse para ele, não é a minha ali. Em algum momento vinha funcionando o Bruno. Só nesse jogo não funcionou. Vamos ouvir o Felipe. Eu, na minha cabeça, entendi que a equipe precisava do Bruno Henrique de 9. E assim foi, ele se colocou à total disposição. Hoje precisamos disso, precisamos do sacrifício dos jogadores para poder ajudar o Flamengo, ajudar a equipe. Infelizmente não conseguimos a vitória e sempre vai cair a culpa nos jogadores de sempre. Vão sempre os que estão fora eram os que deveriam ter jogado, isso é sempre assim no futebol, mas eu sempre sigo a minha convicção do que eu acho que é melhor para a equipe. Eu acho que esse jogo do Flamengo lá fora, o Bruno Henrique pode ser muito importante. A velocidade dele. Contra o Racing. Eu acho que pode ser decisivo esse jogo. O Felipe tem que colocar um ataque rápido. Ou 2 atacantes, ou 3 atacantes, mais rápido. Porque os caras vão pra cima e ele tem que usar o espaço que os caras vão deixar. Então, se o Flamengo fizer um gol, mata o jogo também. Apesar de ter vencido só por 1-0, se o Flamengo faz um gol antes do Racing, quebra os caras no meio, não é? Eu acho que 3 atacantes que vem recompor rapidinho, passa a marcação, perde, pressiona, mas de velocidade vai incomodar o time deles. Porque eles vão se preocupar com isso. Na hora que eles atacarem, vão saber que qualquer bola longa... Eu colocar Luiz Araújo, o Carrascal, que eu acho que está o melhor deles, não é? Tá bem. E o Bruno Henrique. Eu colocaria isso. Eu também. Eu buscaria velocidade, até porque eles encontraram dificuldades no Maracanã quando o Bruno entrou, jogador de velocidade, e eles tiveram problemas.
Eu conheço. No próprio gol do Flamengo, foi a bola metida no Bruno Henrique, velocidade, chutou, bateu no goleiro, entrou e fez... Costuma usar o Plata também. Né? Também, deve pode ser uma opção dele ali. Ele tem que buscar velocidade no fundo. Agora, se tem uma característica de um jogador, o problema é que não Bruno Henrique é aquele jogador... É o Juninho, que podia jogar mais. Bruno Henrique é aquele jogador que qualquer treinador quer ter no jogo. Aquele jogador que não tem bola perdida para ele, nego mete a bola no espaço, ele vai disputa. Bruno Henrique ele é muito bom, Eu acho assim, jogar em casa, com posse de bola no campo do adversário, Pedro. Sim. Que a bola tá ali, vai chegar, ele vai fazer uma tabelinha. Agora, quando você joga fora de casa, tá certo? Aí já tem que saber o seguinte: se os caras vão pra cima, tem que ter a possibilidade do contra-golpe. Mas essa é uma dúvida, né? Vai o Racing pra cima ou vai ficar cozinhando? Porque ele também gosta de velocidade. Mas ele não tem como ficar pra lá, não tem como não. Eles podem perder o jogo. Eles vão pra cima do Flamengo. Logo no começo. Bola na área e vão disputar. A segunda bola. Vai esticar a bola. Vai segunda bola, muita segunda bola. Vai disputar muita segunda bola. Esses resultados colocam também o Felipe sob pressão, não só o Flamengo, ou ele tem tanto crédito lá que... Ele tem crédito, mas tem pressão também. Tem as duas crédito, coisas. Vanderlei trabalhou lá. Flamengo vive sob pressão. Joguei lá, toda hora você tem pressão. Tem pressão sim, te digo mais. O Palmeiras não classificar depois dos 3-0 é normal, mas a queda do Flamengo é pior. Porque todos esperavam o Flamengo, né? O Palmeiras tomou de 3. Se o Palmeiras perde pro Cruzeiro... Ok, Ricardo, perdemos lá. Se o Palmeiras perde pro Cruzeiro e perde na Libertadores, não é normal eles iam tomar muita pancada, porque existe um negócio que tá meio ali, mas o bom dele, meio incubado ali, né? A relação não é boa, né? A relação não é amigável. Torcida, Abel, Leila. A torcida não é Leila, não é Abel. O problema é que nego ataca Abel por causa de Leila. A verdade é essa. Bem, meus amigos, a gente viu aí alguns entendidos do assunto do futebol estão reverberando a respeito da situação do Flamengo, um pouquinho também da situação do Palmeiras. Temos algumas situações a pontuar que são importantes para todo esse contexto sobre esse jogo importante, não só de Flamengo como também de Palmeiras. Palmeiras, para mim, numa escalada muito mais difícil, porque você vencer de 1, 2, até 2 você vai. Agora, vencer uma outra equipe pela diferença de 3 gols é bem complicado, porque você não joga contra bonecos, nem contra estátuas. Você joga contra um time, são 11 contra 11, e até que o juiz expulse um, as coisas estão equilibradas. A LDU vem numa crescente muito grande, o Thiago Nunes fazendo um grande trabalho lá nas terras altas, e chegando no Brasil, com certeza ele sabe o que fazer. Lógico que o Palmeiras tem aí a vantagem do campo sintético, tem a vantagem de jogar em casa com a sua torcida, mas quando o juiz apitar o início da partida, a gente sabe que muita coisa fica para trás. E aí é a verdade, é a hora da verdade, são 11 contra 11. E as coisas se tornam um pouco mais difíceis, mas não é impossível. O Flamengo, por sua vez, venceu por 1-0 no Maracanã, um placar bem econômico. Poderíamos ter vencido por mais, se não fosse aquele goleirinho chato pra caramba, mas também para mim ele já gastou toda a sua cota de boas defesas naquele jogo, e agora não teremos tanta dificuldade assim desde que consigamos chutar. O grande problema do Flamengo hoje são chutes a gol, todo mundo deixa que eu chuto, e ninguém chuta. Ou agora fica assim, chuta você, e acaba que ninguém chuta pro gol. E a gente sabe que quem não chuta pro gol não marca, porque a bola precisa entrar na casinha, precisa transpor a zaga, precisa transpor o goleiro, e é bem complicado. A gente precisa lembrar que o Flamengo fez um gol no Maracanã, meio estranho, né? Meio espiritual, porque não era um gol para sair, os gols que eram para sair realmente, que foram chutados, o goleiro fez grandes defesas. E aí num chute de bola cruzada, de bate e rebate, eu vi 4 jogadores do Racing perdendo o equilíbrio e caindo na frente da bola, um atrapalhando o outro, e a bola acabou no fundo da rede. Talvez o chute do Carrascal nem fosse na direção do gol, mas portanto, né, tipo boliche, ela foi batendo, rebatendo até cair lá no fundo da rede. Então é um gol meio místico, e a gente precisa entender que o Flamengo, pela qualidade do seu elenco, pelo valor do seu faturamento, que é acima de 1 bi, não pode depender exclusivamente de gols assim. O
Flamengo tem que ter jogadores à altura, por isso que a gente questiona muito Felipe Luiz, questiona muito Samuel Lino, as escolhas dele, né? Samuel Lino já vem numa decrescente muito grande, desde umas 2 ou 3 partidas que fez logo assim que chegou ao Flamengo, e de lá para cá vem encaixotando más atuações, passes errados, dribles errados, em sequência. Não tem aquele desafogo, um dia joga bem, outro joga mal. Ele está jogando mal todos os dias. Isso aí acaba influenciando diretamente na percepção da torcida, que a gente sabe que marca muito colado. E o Flamengo tem aí passado por grande dificuldade. No último jogo, inclusive, aí, contra o Fortaleza, o Samuel Lino teve uma clara oportunidade de chutar para o gol, mas por não estar totalmente se sentindo à vontade, está ansioso, está sem confiança, acabou tocando a bola para trás e a jogada não terminou em nada. Mas o grande lance ali, a escolha dele certa seria chutar para o gol e fazer o gol. Muito clara a situação e fica muito difícil o goleiro pegar quando se bate cruzado e com força rasteiro. Mas as escolhas são assim, elas estão sendo mal feitas, por isso que a gente critica tanto o Felipe Luiz. Infelizmente o Flamengo não terá Pedro, não se sabe ainda ao certo, ninguém quer arriscar uma projeção do retorno do Pedro aos campos, mas acreditando ser uma coisa bem demorada, pela demora até mesmo em informar as situações do que está acontecendo, o seu estado clínico atual, e acaba complicando bastante. A gente fica aí nessa dúvida cruel e todo mundo muito preocupado, porque para daqui a pouco alguém dizer que o Pedro só ano de 2026 pouco custa, a gente sabe disso, e o Flamengo tem esse histórico já de dar essas informações dessa forma. Uma rápida pincelada aí, os ônibus que iam do Rio para Buenos Aires para assistir o jogo, um deles teve um problema na viaduta na altura de Barra Mansa, capotou na pista, alguns machucados, não tivemos vítimas, graças a Deus. O comboio segue firme e vamos aguardar aí as últimas notícias de atualização de saúde. As pessoas que machucaram, não foi nada grave, mas requerem cuidados médicos e estão no hospital em observação. Felipe Luiz ainda tem 2 dúvidas importantes para resolver na equipe do Flamengo. Uma delas é a situação de Léo Ortiz, que está sendo preparado para essa partida de amanhã. E a gente acredita e tem confiança e pede a Deus que ele possa estar em campo para ajudar o Flamengo, porque ele e Léo Pereira já têm uma longa data, de dupla e se entendem muito bem em campo. E espaços com eles dois em campos é mais difícil de aparecer. Portanto, essa dúvida aí a gente espera que o Felipe Luiz possa sim contar com ele desde o início da partida e que a gente não tenha nenhuma surpresa na hora da escalação, porque o Danilo às vezes compromete as suas atuações, não sou eu que estou dizendo, são os números. Na parte do ataque também temos grandes problemas. A ausência de Pedro traz um transtorno muito grande, porque faz o time jogar de outra forma, faz o time jogar sem aquele homem de referência, aquele cara que faz o pivô, aquele cara que tem condições de tocar uma bola, de proteger a bola e tocar, e acaba faltando uma tabelinha de 1-2. A Arrascaeta precisa fazer isso com alguém, e o Pedro é esse jogador e é a pessoa mais qualificada no ataque para poder fazer isso. Plata pode fazer, BH pode fazer, mas como eles têm outras características, é mais complicado dessas situações darem certo. Fico menos preocupado pelo fato do Flamengo não precisar fazer gols. Se não levar, já está de bom tamanho, mas não acredito que o Felipe Luiz vai entrar lá no estádio do El Cilindro em busca de gol, vá para cima do Racing. Acredito que o Felipe Luiz irá esperar para usar os contra-ataques, e com isso aí a gente vê a possibilidade de jogar na frente Carrascal, Plata e Luiz Araújo, para poder estar formando esse trio de ataque, com Arrascaeta mais atrás, Pulgar e Jorginho no meio campo, na zaga Léo Pereira, Léo Ortiz, Alexandro e Emerson Royal, e o nosso querido Rossi no gol. No mais, qualquer coisa diferente disso já é invenção do Felipe Luiz. Vamos aguardar os acontecimentos e ver o que rola nesse dia de terça-feira, nesse dia de preparativo do último treinamento para o jogo. E a gente vem trazendo mais notícias para vocês ao longo do dia. Um grande abraço a todos os bonitos. Valeu!